Olá, eu sou a Regiane Leme e hoje eu vou mostrar para vocês como bordar o ponto em linhas paralelas. Algumas pessoas chamam esse ponto também de ponto espiral. Vou usar um etamine, linha Cleia. O primeiro detalhe que você precisa saber desse desenho, ele é feito sempre em quadrado e sempre com a quantidade de furos pares. Então, quando você escolher o tamanho do seu desenho, você pode escolher o tamanho que você quiser. O importante é que a quantidade de pontos seja par. Então, você pode fazer ele 6 por 6, 8 por 8, 10 por 10. A quantidade aqui é você que vai escolher. Importante é que seja uma quantidade par. Eu vou fazer aqui um desenho 6 por 6. Então, primeiro, você sai com a sua agulha em furinho de baixo para cima. Deixa um pedaço de linha para arrematar. Agora você vai fazer a contagem que você escolheu. Como eu vou fazer um quadrado 6 por 6, então contando com esse furo que já está com a linha, vou contar 6 furos para cima. Contando com esse que eu estou com a agulha, que é o sexto furo, vou contar agora 6 para o lado. E vou entrar com a agulha. O primeiro ponto que você vai fazer nesse bordado, você precisa fazer um X. Então, agora você vai, contando com esse que você acabou de entrar, você vai contar 6 furos para baixo. E vai sair agora formando uma cruz, 6 pontos também, 6 pontos para o lado, 6 pontos para cima. Quem quiser fazer a contagem, você precisa formar o X. Importante é que tenha a mesma quantidade de furo dos 4 lados. Depois que você terminou o X, você pode escolher começar tanto de um lado quanto do outro. O que você precisa ver? Seu avesso, ele vai ficar sempre em linha reta. Então, esse ponto você tem que começar ou de um lado ou do outro. Você não pode começar do outro lado formando uma linha diagonal. Então, você escolhe um lado ou outro para começar. Então, aqui eu vou escolher a minha direita, vou sair um furo antes do que eu já fiz a primeira linha. E agora começa a nossa contagem dos fios paralelos. Você vai colocar uma linha ao lado da outra. Então, você tem que tomar esse cuidado. Esse fio não pode passar por cima do primeiro que você bordou. Não pode fazer isso, ó. Você tem que deixar um paralelo ao outro, ó, um ao lado do outro. Porque assim você já sabe onde você vai sair, onde você vai colocar a sua agulha, ó. Então, um furo acima, que você precisa deixar, ó, um fio ao lado do outro. E você vai sair com a sua linha acima, porque você sempre vai sair com a sua agulha em linha reta. E agora você vai fazer a mesma coisa, ó, paralelo a essa diagonal. Então, você entra um furo ao lado, sai em linha com a agulha reta, um furo antes, sempre, ó, seguindo a mesma reta. Então, de novo, ó, paralelo. Então, aqui você já sabe onde você entra com a agulha. E você sai um furo antes. Então, sempre acompanhando os fios paralelos e sempre de furo em furo. Então, de novo, ó. Então, é um ponto bem simples. Ele é um ponto decorativo que você pode usar em vários trabalhos. Então, sempre que você precisar de um detalhe em toalhas de banho ou em caminhos que você estiver bordando, você precisar de um detalhe, você pode utilizar esse ponto. Então, você só precisa deixar uma linha ao lado da outra, sempre saindo em linha reta, e você vai fazer isso até preencher todos os furos. Então, por isso que a gente sempre conta uma quantidade de fios pares no início. Ó, você percebe que agora, ó, só tem um furo desse lado, na direita, e um acima.
Ó, aqui terminei o ponto. Então, esse é o ponto de fios paralelos. Vou fazer com uma outra cor. Primeiro vou mostrar aqui o arremate também. Esse é o avesso desse ponto. Eu faço o arremate passando, como não tem onde esconder o fio, eu passo com agulha pelas tramas do etamine, em linha reta, acompanhando os pontos do desenho, passando por baixo aqui do fio. Se você estiver bordando a toalha e a sua linha estiver próxima, passar aqui por baixo da linha primeiro. Se sua linha estiver próxima à bainha, você pode esconder a ponta da sua linha na bainha. Então, dessa maneira, você vai fazer a mesma coisa com a linha de início. Também você vai esconder seguindo a linha. Vou fazer com uma outra tonalidade de cor, para vocês verem a diferença. Aqui usei uma linha bem escura, agora eu vou usar um tom de marrom mais claro. E também para quem ficou em dúvida no ponto. Então, de novo, ó, começando em furo. Deixa um fio para você fazer o arremate, um pedaço de linha. Eu vou fazer de novo 6 por 6, então contando com esse que você está com a linha, conta 6 furos para cima. E contando com esse que você está com a agulha, 6 para o lado. Então, o importante, ó, tem que sempre ser um quadrado perfeito, a mesma quantidade dos 4 lados. Agora, eu vou descer e vou fechar formando um X. Aqui é bem importante. Depois que você colocou essa segunda linha para fechar o X, você já vai escolher. Você começa ou desse lado ou do lado de baixo. Então, aqui você já sabe que lado que você vai começar o seu ponto. Então, aqui eu vou começar pelo lado esquerdo. Então, você percebe, ó, que o avesso fica com uma reta. E agora, assim, de novo, começando os fios paralelos. Sempre um fio ao lado do outro. E sempre saindo com a agulha em linha reta. Então, sempre de furo em furo, sem pular nenhum furo. E sem uma linha, essa linha paralela, sem uma passar por cima da outra, ó. Uma tem que ficar ao lado da outra. É um ponto bem gostoso de trabalhar. Ele é um ponto simples. É rápido de bordar também. Então, aqui também, ó, já tenho o segundo ponto. Então, ele é um ponto, ó, que tem um efeito bem legal. Vou fazer agora com uma quantidade de pontos. Vou fazer uma maior e uma menor, pra gente ver a diferença. Então, continuando usando a cor clara. Agora, eu vou fazer um ponto maior. Então, o arremate é sempre o mesmo. Do mesmo jeito que eu fiz aqui. Se você estiver bordando em um fio, em um tecido que não seja de fios contáveis, como o etamine, estiver usando um cânhamo ou um fio de tramas mais fechadas, você pode fazer o arremate igual a gente faz quando faz o bordado livre, fazendo aquele nozinho de início, depois tensando sobre essa linha
ir fazendo um nozinho também sobre esses fios. Se estiver bordando em toalha, pode esconder na bainha, se estiver próximo à bainha, o desenho. Então agora, para ficar legal o nosso vídeo, eu vou pegar aquele desenho que a gente fez na outra aula. Então, esse é o desenho que a gente bordou na outra aula. Fizemos um barrado de ponto reto. E no centro, eu dei a ideia de que cada uma poderia fazer o desenho que mais gostasse. Então, você poderia fazer o ponto ilhós, o ponto teia de aranha. E também agora a gente pode fazer esse ponto de linhas paralelas. Algumas pessoas chamam ele de ponto espiral. Então aqui eu acho que o flash, não sei se vocês conseguem ver o efeito. Ele tem um efeito de um quadrado que ele vai diminuindo o tamanho. Ele é um desenho que ele fica com um efeito bem legal. Só que a diferença, esse nosso bordado, ele tem uma quantidade de fios em número ímpar. Então, quando você pode bordar esse ponto também, só que, como vocês podem ver, esse que eu já fiz, a gente vai ficar com uma sobra de um furinho em todos os lados, ó. Então, se você quiser fazer esse ponto em um espaço com número ímpar de furinhos, então você vai ter sempre essa sobra aqui. Se for do número par, você consegue preencher todos os espaços. Com um tamanho maior como esse, você consegue ter uma visualização melhor do desenho. Quanto mais linhas você faz, mais você consegue visualizar o desenho. Então aqui, ó, vou fazer mais um ponto para vocês verem. Então aqui vou deixar, ó, o avesso como fica. Vai deixar um espaço de linha do avesso. Sai, agora eu não preciso contar que a gente já tem a base, né, do quadrado pronta. Então é só você sair de um lado e vamos fazer o X. Depois que você faz a segunda linha para fechar o X, você vai escolher começar de um lado ou do outro. O importante é que seu avesso fique sempre em linha reta. Então, ó, o seu avesso, a linha fica reta. E agora começa os fios paralelos. Um fio não pode passar por cima do outro. Então, você entra no furo, sai no outro, sempre a agulha em linha reta. Sua agulha sempre em linha reta e não pode passar por cima desses fios que ficam no canto. Você sempre pega o próximo furo do outro lado, sem pular nenhum furo. Para facilitar, você sempre coloca a linha para você saber a direção que você vai com a agulha. E você só sai com a agulha no furo, ó, da outra ponta. Então é um ponto, ó, ele é bem legal, não é um ponto difícil, ele tem um nível de dificuldade fácil. E ele é um ponto decorativo que ele ajuda você deixar seus trabalhos mais bonitos. E muitas vezes a gente faz algum bordado, mas precisa de um preenchimento como esse tipo de bordado. E às vezes a gente fica sem ideia de que ponto a gente pode usar para fazer esses preenchimentos. Você pode fazer um barrado de toalha utilizando esse ponto maior, uma quantidade de 10 por 10 o quadrado 10 por 10, fazendo um ao lado do outro, ou pode dar um espaçamento entre um e outro, mas formando uma linha reta. Você pode fazer detalhes de vagonite depois as duas laterais. Então ele é um ponto que você vai combinar ele com outras técnicas de bordado para formar seus barrados. Pode ser barrado de toalha, barrado de guardanapo. Então, um ponto simples de fazer.
Então aqui você já percebe, ó, que vai ficar um furo no centro. Porque o nosso quadrado, nosso desenho, ele precisa ser um número ímpar para formar o desenho. Então, como é um número ímpar, a gente vai ter essa sobra. Se você quiser utilizar esse ponto, você vai ter, ó, essa sobra e um furo, ó, no centro de cada um dos lados. Deixa eu apagar o flash aqui para ver se a visualização fica melhor. Vou aproximar. Então, talvez assim dê para visualizar melhor. Ele é um ponto, acho que assim já dá para visualizar. Ele forma uma espiral. Então, é um ponto bem bonito. Acredito que a maioria vai gostar de fazer esse bordado. O arremate, se você tem esse desenho bordado em volta, se você quiser utilizar essa linha, se a linha for grossa e não aparecer esse espaço entre um fio e outro, você também só pode passar por baixo da linha dessa ponta, para esconder também esses fios de início. Então é só você passar também essa linha por baixo, junto com as que você bordou aqui, no meu caso com a linha vermelha, seria só passar por baixo também, que já ficaria preso o ponto. No meu caso, como eu sempre utilizo linhas finas e minhas tramas do tecido ficam aparecendo, então eu tenho que fazer aqueles arremates com mais cuidado, pegando apenas tramas, como se fosse o vagonite, pegando apenas as duas tramas do tecido, tomando aquele cuidado de estar sempre bem próximo à linha que você bordou. Eu sempre pego 4 tramas para não ter o perigo de desmanchar. Aqui, ó, eu posso até mudar de direção, para dar uma travada na linha. Lembrando de passar sempre por baixo da sua linha. Vai fazer a mesma coisa com o fio de início. E esse é o resultado que você vai ter. Então aqui, cada uma pode criar o seu desenho, a montagem do seu trabalho da maneira que mais gostar. Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu aguardo curtidas, comentários. Quero ver como ficou o trabalho de cada uma, quem tentou bordar esse ponto. Então essa foi nossa aula de hoje, ponto de linhas paralelas. Espero que tenham gostado e até nossas próximas aulas.